E quando eu leio o livro do Êxodo, no capítulo de número 33, a partir do versículo 12, pode soltar o fundo para mim? Eu estou vendo Moisés fazendo algo com Deus que eu não vejo os crentes dessa geração fazer. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não subirei. Senhor, se a tua presença não for, eu não entrarei. Se a tua presença não falar, se a tua presença não se revelar, eu não vou fazer, eu não vou realizar. É diferente. A geração de hoje, ela não precisa da presença do Senhor. É o que nós temos percebido nos dias atuais. Fazem as coisas sem a direção, sem a presença e sem estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Moisés está dizendo ao Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for, eu não vou. E por que tem hora que nós, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, entramos. Estou vendo uma geração se acabando. E aí aqueles que estão na linha de frente de qualquer igreja da casa do Senhor, perceba comigo, o Senhor está recolhendo. O Senhor está levando. Porque já cumpriram a sua missão, fizeram a sua parte. E é tão interessante que a correria do seu dia secular não te faz perceber isso. As decisões que você toma sem a direção de Deus. As portas que você entra sem a direção de Deus. Antes se buscava, Senhor, se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Senhor, se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor se a sua presença não for, eu vou do mesmo jeito. E aí qual é o resultado disso, pastor Denis? Crentes fracos espiritualmente, crentes anêmicos espiritualmente, crentes que não aguentam batalhar espiritualmente. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus não foi. E quando a presença de Deus não vai, a batalha já está perdida. A lavassuriante queimando rebinai. Por que Moisés estava pedindo a presença? Porque quando ele estava no Monte Sinai, o Monte Horebe, o monte de Deus, o monte em que Deus se revelou a Moisés, na sarça que não se consumia, era um pequeno arbusto, mas Deus se revelou a Moisés ali. E quando Moisés está lá no monte, recebendo de Deus as leis, os mandamentos, a Bíblia diz que o povo que não tinha a presença estava inventando. Porque quem não vai com a presença só inventa, só arruma problema. O que ele estava fazendo, pastor? Arão, o irmão de Moisés, sem a presença, ouviu o povo. E o que o povo fez, pastor? Fez ele construir um bezerro de ouro. E aí o povo, Moisés está demorando demais. Talvez você está aqui hoje, e talvez você está achando que o teu Deus está demorando demais. Talvez a luta é tão ferrenha, que você está achando que Deus está demorando demais. E aí você não aguenta, e você vai fazer que nem o povo que estava no Egito. Começa a dar os seus pendentes de ouro para fazer um bezerro de ouro, para adorar um Deus feito por mão de homens. Eu estava ontem à tarde em casa, eu cheguei à noite, melhor dizendo. Eu tinha um ensaio com os jovens em Apucarana, tive que cancelar, porque eu cheguei em casa passando muito mal. E aí, eu ouvi uma voz muito nítida que falava comigo deles. A minha igreja começou a ir para um caminho
a realizar as coisas sem a minha presença. Foi de madrugada, pastor? Não, foi depois que eu saí daqui, ó. Eu estava aqui auxiliando, olhando, tirando algumas fotos. Depois peguei a estrada e fui embora. Quando cheguei em casa, uma angústia muito grande entrou no meu coração. Eu disse: Senhor, por que essa tristeza não sai? Ele disse: a minha igreja, o meu povo, da Labacaçu e Leprovas Nébria, está fora do lugar. Não está no lugar que eu quero, Denis. E aí talvez você vai dizer assim: ó, o pastor ouviu alguma coisa e veio pregar para mim. Já vou começar a te avisar aqui. A gente já tem muita maturidade espiritual para fazer isso. Não somos mais meninos. Eu vou pregar o que Deus me mandou pregar. Ele me deu 3 tópicos aqui, sem esboço e sem nada. Aonde você está? Preso à secularidade? Aonde você está? Preso às coisas dessa terra? Aonde você está? Nós vivemos a pior geração da igreja. Eu dizia a um pastor amigo meu essa semana, dizia: pastor, quando Deus nos levar, nós somos insubstituíveis. O que será dos pastores da próxima geração? Eu dizia aos irmãos ali na porta que tem crente tirando férias na igreja. E o que acontece? Porque está fora do lugar onde se deveria estar, no lugar onde, depois da minha casa e da sua, onde há mais paz, na igreja. Não tem, pastor. Depende de indivíduo para indivíduo. Mas aqui é o lugar que mais paz tem. Pode ter conflitos, pode ter discórdias, pode não ter o mesmo entendimento, mas aqui é o lugar que mais deveria ter paz. E aí Moisés está orando e falando: Senhor, eu não vou subir com esse povo não. Quem era Moisés, pastor Denis? Ele liderava só 2 milhões de pessoas. Eu não vou subir com esse povo, se a tua presença não for na frente. E qual é o problema dessa geração? É ir sem a presença dele. E tem muita gente caindo, tem muita gente se desviando, tem muita gente que quando o embate de guerra espiritual vem, ele não tem suporte. Por quê? Porque as pessoas querem ir sem a presença. E Moisés está lá no monte. Olha para o seu irmão e diga para ele: monte. Moisés está lá orando. Só que se nós voltarmos no livro do Gênesis, o livro que o próprio Moisés escreveu, nós vamos encontrar a história de Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho. A Bíblia diz que ele para no cume do monte, ele fala para os servos: ficai aqui, eu e o menino vamos subir. Não entendi, pastor. Quem é que está andando com você e te fazendo sair da presença? Porque os servos ficaram no pé do monte e só Abraão e Isaac subiu ao cume do monte. Moisés estava orando e dizendo: Deus, eu não consigo entrar na terra prometida se a tua presença não for. Eu não venço nada se a tua presença não for. Nalacaçuricante, o rebe naravaiacel. Outra coisa que eu aprendi nesta geração: o líder que se ater, e aqui serve para todos os líderes de departamento, o líder que se ater ao povo pode morrer. Não entendi, pastor. Porque o povo pode fazer loucuras. Porque Arão era quem? Sacerdote. Moisés era quem? Boca de Deus.
Sempre vai ter o boca de Deus na igreja e vai ter quem é mais intelectual, porque Arão era intelectual, era sacerdote. Deveria conduzir o povo. Moisés deveria, como pastor daquelas ovelhas, orientar, e era o que ele estava fazendo no monte. Mas Arão estava ouvindo o povo. Quando você deixa de ouvir a presença de Deus e ouve só as pessoas, você pode sair do lugar de refrigério, de descanso. Moisés está dizendo: Senhor, eu não vou. Aí o Senhor desce para responder Moisés e diz: Moisés, a minha presença irá contigo e eu vou te dar descanso. Porque se a presença de Deus não for conosco, irmão, nós vamos batalhar e vamos morrer no caminho. Você vai sonhar, vai morrer no caminho. Vai nadar e vai morrer no caminho. E os irmãos mais velhos na fé aqui sabem disso. Quantos que a gente já se viu se afastar, desviar, morrer sem Jesus, porque saíram sem a presença. Foram fazer alguma coisa sem a presença. E aí eu quero aqui, ó, Bíblia. E presença, irmão, presença tem que ser sinal de Deus na sua vida. A geração de hoje não ora mais. E aí quer presença. Moisés estava no monte orando, falando: Senhor, se a tua presença não for, eu não vou. Por que os maiores erros acontecem sem a presença? Porque não se ora e sem a presença a gente age da nossa maneira. A gente age do nosso jeito. E o nosso jeito estraga, leveda toda a massa. O nosso jeito prejudica todo o processo de Deus. Talvez Deus estava terminando o processo na tua vida, e aí você sai da presença, não quer a presença, e você fala: eu vou agir. Não consultou, Deus não falou, Deus não agiu, mas você acha que tem que fazer. Aí você vai lá e estraga tudo que Deus projetou. E aí volta lá para a fila. E aí Deus vai trabalhar tudo de novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus molda, Deus faz, e aí está ali no lugar. Porque a geração de hoje também não aceita mais submissão. Eu perdi cerca de 45 membros em Apucarana, porque as pessoas querem fazer o que quer. Eu disse: não, na sua casa você faz o que você quer, mas na igreja não, filho. Aqui Deus levantou líderes. Para você fazer o que você quer, você tem que ir para uma igreja tradicional. Porque toda igreja tradicional, quem manda? Quem tem dinheiro. É quem tem dinheiro. E aí, o que acontece? Dentro de toda essa logística, você vai vendo que as pessoas cometem sérios e erros gravíssimos, que pode custar o seu ministério, que pode custar o seu casamento, pode custar, né, a vida ministerial dos filhos. Por quê? Por causa de algo meu pessoal. Por causa de um capricho meu pessoal. E eu vou ilustrar algo aqui que você vai entender o que Deus está falando com você. Para você esperar a presença dele.